então, eu sou emotional trainer, eu atuo na área de saúde e bem-estar e hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que é que eu faço. Bom, para começar, emotional trainer, ele é uma categoria, assim como o personal trainer ou coach. É uma formação específica para você ser um treinador, um facilitador e, no caso do emotional trainer, também um terapeuta holístico. Bom, e o que exatamente eu faço? Terapia emocional e comportamental, tratando problemas de ordem emocional e bloqueios mentais que levam as pessoas a terem comportamentos inadequados, comportamentos indesejáveis. Trabalho com treinamento mental, aonde eu transformo a mente da pessoa, reeducando ela intelectual, sentimental e emocionalmente, e por fim o desenvolvimento humano. Porque uma pessoa que tem um bloqueio mental, que tem um problema emocional, ela trava na idade que aconteceu o trauma. E isso daí complica muito a vida dela, porque ela devia se desenvolver e ela não desenvolve, ela fica no quadradinho dela. Perde a bateria. Agora sim. Portanto, o foco do meu trabalho é o ser humano. Eu estudo a mente das pessoas, como é que são os processos mentais, como é que eles funcionam, como é que a mente responde e cria coisas no mundo físico. Esse processo é um processo totalmente cibernético, um processo automático. A mente ela trabalha com ideias e essas ideias em forma de pensamento. Só que o pensamento que você tem afeta o seu corpo, esteja você consciente ou não disso. E por falar em consciência, vocês já pararam para pensar quanto da sua vida você vive conscientemente? Não? Então eu vou contar para vocês. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão que nós vivemos conscientemente 2 a 5% da nossa vida. Olha só. Com certeza, pleno e total, o ser humano ele vive no piloto automático, ele vive no automático, robotizado. E aí eu te pergunto, para que serve o consciente então? O consciente ele serve basicamente para 3 coisas: perceber, aprender e automatizar. Agora pensa comigo, não seria bom saber automatizar coisas úteis? Coisas que colocam a sua vida para frente, as suas metas, como fazer as coisas de forma mais fácil, mais certa, mais favorável ao seu crescimento? Esse é o produto, esse é o maior benefício da terapia emocional. Porém, acontece uma coisa terrível. O ser humano ele tem uma afinidade, a natureza humana tem uma afinidade para com o mal. Nós somos especialistas em autossabotagem, né? E essa afinidade, o que acontece? Quando você passa por um fracasso, por uma frustração, tem um carrasco dentro da sua mente que te joga numa prisão. E as pessoas, em vez de se desenvolver, são aprisionados. E nessa prisão não tem paredes. E ninguém percebe. Não é legal. Por quê? Porque começa uma situação de sofrimento e a pessoa, às vezes, está caída, está sofrendo, e os outros passam de largo na maior indiferença. E a maior indiferença não é quando você não se mobiliza para ajudar o seu próximo, mas quando você não se mobiliza para você ajudar a si mesmo. Porque se você não é capaz de ajudar a si mesmo, quanto mais os outros poderão te ajudar. Então, o que acontece? Durante o processo de terapia, a gente vai trabalhar exatamente nesse aspecto. E por que eu estou falando essas coisas? Porque no código de ética do terapeuta emocional, da emotional trainer, a gente não pode atender qualquer pessoa. É requisito fundamental que ela tenha 2 ingredientes na vida dela. O primeiro é que ela saiba que ela tem um problema, esse problema está interferindo na vida dela, está prejudicando o desenvolvimento humano dela e que ela queira sair dessa situação. Ela tem que ter vontade, ela tem que ter o desejo de mudar de vida. Com esses 2 ingredientes, a terapia funciona e funciona muito bem. Ela transforma a vida da pessoa. Porque para nós emotional trainers, quando uma pessoa tem um problema emocional, um bloqueio mental, é como se ela tivesse com o pneu furado. Você está numa viagem, de repente fura o seu pneu. Isso é um contratempo muito grave, né? Vai atrapalhar os seus planos. E o pneu furado, ele precisa passar por uma manutenção, ele precisa ser resolvido. E a mente, ela também tem esses aspectos. A pessoa, na hora que ela sente um trauma, é como se tivesse feito um bloqueio, furou o pneu, ela não consegue ir para frente. A pessoa, ela fica travada na idade que aconteceu o trauma. Você conhece gente assim? Velha, assim, a gente como se fosse criança?
Essa pessoa é uma cliente para mim. Essa pessoa é uma pessoa que precisa de uma ajuda para que as emoções dela consigam voltar a se desenvolver. Mas então, falando de pneu furado, como é que conserta o pneu furado? Para consertar um pneu furado, você precisa entender por que ele furou, o que tinha na estrada? Não, você precisa de um macaco, de uma chave de roda, de um bom step e principalmente da técnica para saber como é que troca pneu. Porque na mão de uma pessoa que não sabe usar um macaco, nem uma chave de roda, isso não adianta de nada. Então a terapia é isso, técnica, ferramentas, disposição e isso dá um conserto. Resolve o problema emocional da pessoa, resolve o problema de bloqueio mental. E aí a pessoa vai conseguir tocar a vida dela de forma mais feliz, mais estável. Todo mundo não quer ser feliz? E felicidade é uma questão de capacidade e de sensibilidade. A terapia emocional, ela expande a sua capacidade e calibra a sua sensibilidade. Isso é bom? É legal? Então, enfim, o que eu faço é isso, trabalhar essas questões. Eu posso atender tanto pessoa física, fazendo uma terapia individualizada, quanto pessoa jurídica. Mas no caso da empresa, eu vou trabalhar com grupos, com equipes, trabalhando no sentido de quê? Harmonização de equipe. Tem sempre uma empresa que tem uma maçãzinha podre que consegue estragar todo o grupo, né? Então, trabalha na harmonização de equipe, no aumento do engajamento dos funcionários e dos colaboradores e na implantação de cultura organizacional. Isso traz que benefícios para a empresa? No caso, aumenta a produtividade, aumenta a cooperação e o engajamento entre os colaboradores nos objetivos da empresa. Enfim, isso é um pouco do que eu faço e espero que vocês tenham entendido. Agora, como a gente tem 3 minutos ainda, 2, eu vou abrir um espacinho para perguntas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar? Pois não? Quero perguntar. Existe um enquadre pré-determinado, por exemplo, número de sessões, ou isso fica em aberto, dependendo de cada caso? Quando chega um cliente para mim, eu chamo de interagente, porque eu vou interagir com ele. Eu vou fazer uma avaliação do problema dele, entender quem é essa pessoa e por que ela chegou nessa situação. Daí eu vou fazer uma proposição de uma terapia breve, no máximo 10 sessões, onde eu vou estar trabalhando isso daí para que as pessoas consigam se desenvolver. Entre uma sessão e outra, num espaço de 15 a 20 dias. Mais alguém? Pois não? Existe alguma técnica concreta, assim, quando você vê que a pessoa tem o problema, mas ela está muito recente e não quer ir atrás? Existe alguma forma de estar tentando modificar isso? A pessoa tem que ter o tempo dela, ela tem que saber que ela tem que querer. Quando chegar esse tempo dela querer, aí ela consegue ser ajudada. Enquanto isso, ela se fecha. Ela não deixa ninguém se enviar. Pois não. Você falou que um dos seus potenciais clientes são empresas, né? Qual o perfil de empresas que é melhor cliente para você? Ou seja, como é que a gente pode te ajudar? Perfeito. Sabe o departamento que tem muita mulher trabalhando junto? Todas elas entram em estado de independência ao mesmo tempo e fica pequenininha. Às vezes pequenininhas acontecem em ambientes masculinos também, e às vezes até com mais gravidade ainda. Mas o mais comum e o que às vezes causa mais uma sensação complicada é onde tem muito do mesmo sexo. Quando são ambientes mais mesclados, geralmente as coisas são relevadas melhor. Agora, quando tem muitas pessoas do mesmo sexo trabalhando no mesmo ambiente, geralmente dá conflitos. E esses são os bons clientes para mim. Mais alguma questão? Quando a gente vai indicar alguém para você, é correto eu simplesmente conversar com ele sobre o seu trabalho, pegar seu cartão e falar que você vai ligar, ou o correto é a pessoa vir atrás de você? O correto é a pessoa vir atrás de mim. Por quê? Porque, assim como o exemplo que a gente trabalha aqui do obstetra, o terapeuta oferecer os seus serviços descredibiliza o trabalho. A pessoa interessada, ela tem que saber que ela precisa de ajuda, então ela tem que ir buscar ajuda. Porque se eu começar a ligar para as pessoas oferecendo terapia, eles vão falar, opa, peraí, essa pessoa tem isso para ligar, como assim? Então, descredibiliza o serviço de venda. Então eu tenho que fazer uma venda receptiva, não uma venda ativa, apesar de saber fazer uma venda ativa. Tem um monte de restrições, tem um ato médico. Então são limites dentro da profissão. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. Mais alguma questão? Diga. André, eu acho que tem uma pessoa que precisa do seu serviço. Como eu vou falar isso? Aí você
vai fazer um trabalho de convencimento, falar que ela de repente poderia ter uma ajuda profissional, isso facilitaria a vida dela, que ela de repente conseguiria voltar a crescer, resolver os problemas de uma forma mais fácil, em vez de tentar lidar com o problema sozinha. Então é uma forma de sugestão. Você vai cercar a pessoa com sugestão para que ela seja encaminhada a fazer alguma coisa. E aí você dá meu cartão, eu coloquei o cartão na mesa de vocês. Vocês estão vendo aí, na parte amarela? Qual que é o segredo para conquistar tudo que você deseja na vida? Se você olhar aqui embaixo, que é o segredo, conta, mas às vezes as pessoas não entendem. O segredo é ter um sentimento conveniente, porque enquanto o seu sentimento for inconveniente aos seus objetivos, você se auto-sabota. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção.